Uma hora atrás. Se eu entendi direito. Deveria se chamar Monte Bo. Monte Bo. Era uma montanha cheia de cânions a oeste da província de Yunnan. Era algo que o líder do Vale da Matança Celestial estava falando antes de morrer. Então era o lugar onde alguém mais alto do que eles estava. Olhando para as coisas que ele usava e os corpos que ele precisava. Ele poderia tentar usá-los novamente. Então vamos embora. Mumu disse a Kang Mui. Com certeza. Mas tenho muito a pedir. Mas antes disso, há um lugar onde temos que parar. Há um lugar para parar primeiro? Não. Mesmo que nos apressemos, não temos tempo suficiente. Acho que seria melhor lidar com esses que são como vasos do que procurar esse grande guardião. O quê? Kang Mui não conseguia esconder suas dúvidas sobre as palavras que Mumu dizia. E a razão pela qual eles estavam procurando por esse grande guardião era encontrar pistas. Mas ele queria lidar com o inimigo imediatamente? Algo parecia estranho. Você quer descobrir onde ele está e lidar com ele? Eu vi antes. Viu? Não. Mas como sentir? Do que você está falando? Quando ele tentou tirar meu corpo. Como o corpo de Mumu. Havia alguma forma de ponto de energia no corpo que era aberto quando sua cabeça era tocada. E era força abrindo uma porta que podia tomar conta da alma. Mas ali algo inesperado aconteceu. Como se o ponto de energia fosse aberto. Ele tocou sem querer um ponto que era conhecido por ser os estágios finais nos pontos celestiais. E serviu como uma chance de evoluir a alma de Mumu mais. No processo, sua alma estava sendo empurrada para fora e, naquele momento, Mumu entrou em contato com a outra alma que tentou entrar. O Supremo que estava no trono olhou para Mumu com olhos afiados. Foi uma situação inesperada. Ele não sabia como a localização vazou. Mas como Mumu poderia chegar aqui? Havia pessoas que diziam que as pessoas que alcançaram a iluminação mais elevada e obtiveram a santidade eram aquelas que conseguiam saltar grandes distâncias com um único passo. Mas mesmo isso levaria de 4 a 5 dias. Se fosse esse o caso, havia uma chance. Se ele não estivesse no corpo atual, mas no corpo de Yu, então mover-se seria muito mais rápido. No entanto, nessa velocidade, esse corpo havia excedido o limite. Ou melhor, um corpo que ele queria. Aquele que ele ansiava há tanto tempo. Yu. E os outros estavam todos sorrindo. Satisfeitos. Você se deu ao trabalho de me fazer ir até você. Sim. Esse tipo de coisa facilita a vida. Ele podia ver Mumu como alguém confiante. Mas vir aqui foi um erro. Seria um erro de cálculo. Porém, se o corpo que ele queria usar, o de Mumu, ultrapassasse o limite, a energia interna, a estrutura física, tudo era superior. Vamos proteger o recipiente. Sim. Uma vez que o Supremo disse isso, os cerca de 200 homens começaram a ter uma mudança de corpo. Ao mesmo tempo, os músculos das 200 pessoas incharam de forma bizarra. Mas a mudança não parou por aí. Svi. Todos eles tinham a pele ruborizada de vermelho, cinza ou preto e vapor saindo do corpo. E vendo isso,
Os olhos de Mumu brilharam enquanto o Supremo sorria. Se a pessoa condensa os músculos e acelera a circulação sanguínea, uma potência extrema pode ser mostrada. Graças a você aprendi algo bom. Claro. Ao contrário de Mumu, eles não poderiam segurá-lo por muito tempo. Uma rápida circulação de sangue era possível com corações e veias fortes. E a linhagem da família Ai, mãe de Mumu, possuía isso. Mas Yu não é mais fraco. Mesmo que não tenha havido fusão dos 200 em um. Os corpos aqui superaram os guerreiros ao redor. Não vai ser difícil participar. Junte-se. Estou tão cansado disso. Tão teimoso. Então, vamos ver até onde suas habilidades o levam. Estrondo. Estrondo. Foi antes de as palavras acabarem. Os 200 deles que tiveram seus músculos alterados correram para Mumu. E sua força fez parecer que havia 200 Mumus correndo. Naquele momento, os músculos das costelas de Mumu incharam. Mumu respirou fundo por um longo tempo e então começou a soprar da boca para as cerca de 200 pessoas que corriam para ele. Felv. Pá! O vento que vinha de Mumu era como uma rajada de vento. Uma rajada de vapor branco nas 200 pessoas que corriam em sua direção. Os 200 deles elevaram a energia e ignoraram o vento que os tocava. Mas o frio do vento foi inesperado. Os corpos que agora estavam quentes não aguentaram o frio repentino e congelaram. O número foi reduzido à metade. E os corpos congelados se estilhaçaram em um instante. Clac! Os que assistiam franziram a testa ao mesmo tempo. Era apenas uma boca cheia de vento. Mas as coisas mudaram nessa medida. Yu gritou. Esparem-se! Imediatamente todos se afastaram de serem amontoados. E os vasos que julgavam perigoso estarem unidos começaram a cercar Mumu. Em resposta, Mumu dobrou os joelhos. Os músculos ao redor de suas pernas começaram a inchar. E Mumu apontou a mão direita para baixo e chutou com um pé. Quando o chão cedeu e foi empurrado para trás. A escala era tão grande que os vasos que corriam atrás foram varridos para trás e os que estavam à frente não conseguiram alcançá-los. Para onde Mumu se moveu? Olhando para isso, Yu ficou chocado. Svi. Kuak. Kak. Kuak. Como a água fluindo. Todos os vasos ao redor foram empurrados para trás enquanto Mumu se movia. Com um único soco ou chute. Suas cabeças foram quebradas. E aqueles que eram fortes o suficiente tentaram colocar os punhos para cima para se defender. Mas estavam desamparados agora. Foi um massacre completo. Mesmo que todos fossem muito poderosos. Parecia que Mumu estava atravessando o espaço. Eles não conseguiam lidar com sua velocidade. E havia definitivamente uma lacuna entre as habilidades deles e as de Mumu. Yu falou. Foi além do nível que os vasos comuns podem acompanhar. Preciso intervir. Se isso continuasse, ele perderia as pessoas que poderia usar. E então Yu ao lado de Supreme pulou em Mumu. Você não sabe o seu nível. Então vou te tratar direito. Voam. Enquanto Yu estendia a mão, 2 enormes orbes de luz vermelha apareceram.
Era o orbe soberano demônio de sangue. Os dois orbes gigantes de energia vermelha única, criados por Yu, correram para Mumu. As duas esferas de enorme energia que se moviam através do ar. Eles atingiram Mumu em um instante. Tinham poder forte para aniquilar tudo o que tocava. Mas Mumu olhou para as esferas que corriam e depois estalou os dedos. E pum! Como se algo tivesse bloqueado os orbes. Eles explodiram ali mesmo. E vendo isso, Yu ficou chocado. O pequeno estalar foi capaz de bloquear o orbe carregado com a melhor energia com um estalar de dedos. Isso não parecia muito? Foi surpreendente. Sim. Não foi tão chocante. Considerando que 17 anos atrás, mesmo ele não poderia nem mesmo ir contra os 4 grandes guerreiros. Então, isso não deve ser tanto. Então ele tentou sempre ajustar a potência para o vaso em que estava para não causar muitos danos ao vaso. Mas neste nível, ele levaria mais dano. Não consigo pensar no corpo. Foi então. Vou fazer. Ouvindo o som. E eu sabia de onde isso vinha. O Supremo se moveu. E como eles compartilhavam a mesma alma, eles sabiam o que estavam pensando. Quando o Supremo saltou para Mumu, que estava derrubando seus vasos, ele levantou as duas mãos, segurando espadas de luz. Voam. Não espadas verdadeiras, mas espadas intangíveis coloridas de vermelho em suas mãos. Até Mumu parou de derrubar os outros e virou-se para ele. E ele disse a Mumu: Vou mostrar-lhe o que significa poder esmagador. Com essas palavras, Supremo estendeu a espada a Mumu. Svi. Junto com ele, 12 espadas intangíveis ao redor do teto correram para Mumu. Nem mesmo a estrela da espada do Rio Leste conseguiu fazer isso. E isso parecia completo. O chão comum foi devastado pelas espadas e todo lugar tremeu quando rachaduras começaram a se formar. O poder era tão devastador que, mesmo dos 200 restantes, nenhum deles conseguia lidar com ele. Como se espera do Supremo? Supremo. O corpo mais perfeito obtido através das muitas mulheres. Era o corpo que era conhecido como celestial. Ou 1 em 1 milhão. Era o tipo de força para destruir uma seita inteira. Svi. Era difícil entender o quanto o piso havia sido derrubado. Não era exagero dizer que os limites humanos haviam sido ultrapassados. Supremo falou. Satisfeito. Eu estava planejando usar você como um recipiente. Mas agora só o corpo servirá. Foi antes que ele pudesse acabar com isso. Dengue. Alguém pulou do buraco feito no chão e foi Mumu. Supremo franziu a testa. Seu golpe foi forte o suficiente para derrubar uma enorme montanha. Mas Mumu, sem quaisquer poderes regenerativos, estava perfeitamente bem. Seu bastardo. Você terminou? O quê? Você disse que me mostraria um poder avassalador. Com essas palavras, os olhos do Supremo ficaram sérios. Ele nunca conseguiu entender como as 12 espadas intangíveis poderiam ser manuseadas para aguentar tudo. Se fosse esse o caso, nem mesmo os melhores derrubariam Mumu. Você é muito bom. Nunca pensei que meu alter ego seria assim.
Muito bem então. Eu te mostrarei o verdadeiro poder. Supremo resolveu ir com tudo. Ele estava usando metade de seu poder antes. Agora seria todo ele. Quando ele se abriu, a energia no ar ficou pesada. Mesmo todos os vasos que estavam ao redor se sentiram intimidadas por ela. Eu também estava de boca aberta incrédulo. Se esse fosse o poder do Supremo, então ele tinha certeza de que todos que o derrubaram no passado desmoronariam agora. E olhou para Mumu e sorriu. Você acabou fazendo a coisa errada. Não teria que sentir esse medo se simplesmente se fundisse. E Mumu disse: É só isso? O quê? Com as palavras de Mumu, Yu e até Supremo pareciam chocados. Como tais palavras saem mesmo depois do poder que ele mostrou? Bastardo arrogante. Até sua raiva estava prestes a disparar. Svi. Naquele momento, algo irradiou do corpo de Mumu. Uma intimidação. Mesmo que este lugar fosse enorme, ele estava tremendo como se fosse colapsar. Isso é. A intimidação foi uma intimidação muito forte para sequer processá-la. Causava calafrios na coluna como se o corpo estivesse sendo sugado para o abismo. Até Supremo parecia um pouco chocado com a sensação ridícula de seus sentidos tomando conta. E Mumu abriu a boca cerrando o punho. Eu estava planejando arrastá-lo para fazer você sentir medo o máximo que pudesse. Mas terminá-lo rápido seria melhor.